A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos dão a honra de estar conectados conosco em mais um dia, da nossa live e também do nosso programa A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos alegres, estamos felizes por mais essa grande oportunidade, que Deus tem nos concedido de estarmos juntos em mais um programa para ouvirmos a mensagem da Palavra de Deus. O nosso objetivo único e verdadeiro é ouvirmos a palavra, a mensagem de Deus. É ela que muda os sentimentos na vida das pessoas. É a palavra de Deus que transforma vidas. É a palavra de Deus que nos orienta, que nos sustenta. Dizendo também, meus amados irmãos, que no final de cada programa, estaremos orando por cada um dos nossos irmãos. Faça também o seu pedido de oração, Quando você precisa, faça o seu pedido de oração. Pode mandar também pelo Facebook, Raimundo Clenir. Pode mandar pelo nosso WhatsApp, da área 51 99690 7536, que estaremos com todo prazer orando por você e orando pela sua família também. Deus abençoe a todos. Nós vamos para uma palavra na Bíblia Sagrada, palavra na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 1 a seguir. As bodas em Canaã da Galileia. Diz-nos então aqui a Bíblia Sagrada, 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mulher, ele falou como mãe, Que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha, serventes, vocês que estavam servindo vinho, acabou o vinho, o problema não é do meu filho, o problema não é meu, mas vocês vão fazer tudo quanto ele disser. E estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metratas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram, quer dizer, obedeceram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam,
fartamente, né? Quando beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Vamos começar a entender e a compreender esta palavra maravilhosa. O primeiro milagre feito em uma festa de casamento por Jesus de Nazaré. Primeiro ponto que me chama a atenção, que eles lembraram de algo certo: convidar Jesus. Quando nós convidamos a Jesus para estar conosco, quando Jesus é convidado para a festa, ninguém passa vergonha. Tem muitos lugares, muitas igrejas, muitas congregações que eles preparam a festa e esquecem de convidar a personagem principal. Ou o personagem principal, querendo dizer bem assim. Mas, nesta festa de casamento em Canaã da Galileia, eles convidaram Maria, a mãe de Jesus, convidaram a Jesus e ele foi e também levou os seus discípulos. Diz-nos então a Bíblia Sagrada que a festa daquela época de casamento era regada a vinho. Não confundam os beberrões dos dias em que nós estamos vivendo, de que este vinho era vinho que teria teor alcoólico. O vinho que o Senhor Jesus Cristo fez em Canaã da Galileia, e ele também tomou na festa, e os beberrão aí ficam usando Efésios 5,18, que diz a Bíblia assim: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, tem gente bebendo este vinho alcoólico por aí, e diz assim: não, mas eu tenho um garrafão que eu comprei ali todos os dias ao meio-dia, eu tomo um copo, 2 copos para fazer bem no almoço, mas eu não me embriago. Mas se ele tem teor alcoólico, a Bíblia tem uma resposta para esses beberrão. Que saíram do Egito, mas não ficaram libertos das coisas do Egito. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus que um pouquinho de fermento também leveda toda a massa. Então, nós vimos que com Jesus as coisas são diferentes. E eu já vi algumas pessoas dizendo: se Jesus bebia vinho, eu também posso beber. Só que naquele tempo existia 2 tipos de vinho: o vinho levedado e o vinho que era o suco de uva, que não era fermentado. Mas não é esta, a palavra real que eu quero trazer nesta manhã. Primeiro, eles fizeram o convite, trouxeram os convidados, mas não prepararam o suficiente para todas as pessoas. E existe uma coisa muito triste: quando nós fizemos uma festa e falta algo, nós ficamos envergonhados. E eu creio que, analisando ali a festa, Maria, mãe de Jesus, viu que faltou
o vinho. Ela viu que faltou o vinho. E o interessante nesta palavra é de que as pessoas foram dizer para ela, faltou vinho, acabou o vinho. E eu faço uma pergunta, aonde é que Maria fez o milagre ali? Quais foram os milagres que Maria, mãe de Jesus, fez? Nenhum. Ela era sim uma serva do Senhor, escolhida por Deus para dar à luz ao Filho Jesus. Mas não foi-lhe dado poder para fazer milagre. Aí ela, sabendo que não tinha poder para fazer milagre, diz para o seu filho Jesus: meu filho, faltou vinho. E a pergunta é esta nesta manhã, neste dia: o que é que está faltando para você? Está faltando vinho. E o vinho tipifica a alegria. Quando faltou vinho, faltou a alegria na festa. Eu não sei há quanto tempo faltou alegria na tua vida. Naquela festa, eu creio que as pessoas olhavam umas para as outras, tá? E pediram para que os garçons viessem a servir mais vinho. Mas acabou o vinho, acabou a alegria. E a resposta de Jesus para Maria, sua mãe, foi esta: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Mas como Jesus é maravilhoso, como Jesus é tremendo, ele é o dono do dia, ele é o dono da hora. Ele faz o que bem lhe aprove. Aí diz a Bíblia Sagrada, que ele olha, e vê ali 6 talhas. Eram naquele tempo as talhas de pedra que eles usavam, porque não tinha naquele tempo luz elétrica, não tinha refrigerador, geladeira, para gelar o vinho. Então o vinho ficava quente, dependendo da ocasião. Então tinha naquele tempo aquelas talhas de pedra, aonde o vinho seria colocado ali dentro e ficaria geladinho. Ô glória! Você está entendendo? Você é sabedor? Você é conhecedor da Bíblia Sagrada, né? Obrigado aos nossos irmãos, irmãs que estão aí conosco. Nossa irmã Sandra Melegali, ali de Criciúma. Nossa irmã Márcia, missionária Márcia Colombo. Nosso irmão, amigo, cantor Peri Brizola. Deus te abençoe, meu companheiro, que tanto tempo, Quantos anos, Ei, glória! Deus abençoe aí a todos que estão conectados junto conosco nesta live, ouvindo esta palavra através deste humilde servo do Senhor. E vamos à frente, vamos adiante. Primeiro, se não tivesse as talhas, aonde Jesus ia fazer o milagre? 2 coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, eles teriam que ter talhas suficientes. Segundo, eles também teriam que ter água. Terceiro, o milagre pronto, seria feito o vinho. Então vamos ver aqui algo tremendo. Eles tinham a talha, precisava a água. Uma festa para Jesus sem água, que tipifica a palavra, de nada nos adianta. Muitas pessoas têm ido até em alguns lugares,
até tem tantas coisas. Tem barulho, tem cantoria, mas falta a palavra. E sem a palavra, de nada nos adianta. Mas eles ali providenciaram imediatamente a água e colocaram dentro da talha. Diz a Bíblia, Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E ele manda dizer para você, encha a tua alma, encha o teu coração neste dia da minha palavra. Tem muitas pessoas que têm tudo, cantam bonito, pregam bem, mas não têm a palavra guardada em seus corações. Aí diz a Bíblia Sagrada, né, que eles encheram totalmente a talha. E a pergunta para você nesse dia, nesta hora, é assim: como está a tua talha? Como está o teu coração? Está cheio? Está cheio da palavra? Você tem guardado a palavra dentro do teu coração? Então disse Jesus, enchei as talhas de água. E eles encheram, né? E eles encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. O mestre-sala era o encarregado da festa, que, não sei o motivo, ele não sabia que teria faltado vinho. Ele não sabia que tinha faltado vinho, né? Ele não estava preparado para aquele momento, né? E eles fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, olha aqui também a vigilância dele. Serviram novamente e ele foi provar o vinho. Por quê? Se o vinho em alguma ocasião tivesse algum veneno mortífero, quem morria era o mestre-sala, porque ele teria que provar, porque não poderia dar para os convidados algo que viesse a prejudicar ou até matar. Olha aqui a palavra. E ele observando, de bom grado observando, tomou e provou o vinho e ficou perplexo, e ficou, aleluias, atônito. Ele provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água. Aí chamou o noivo. O mestre-sala chamou o noivo. Algo aqui está acontecendo ao contrário do nosso costume. Nós temos um costume, e eu estou acostumado a ir para as festas, e primeiro ele serve o vinho melhor. Oh, glória a Deus! Depois, quando chega no final do vinho, que está ali naquelas talhas de ferro, de pedra, perdão, vai ficando ali a borra, vai ficando ali o final, e ele não tem o mesmo sabor. Mas aqui agora, eu provei e vi no final da festa, em que o melhor vinho você serviu no final. Preste bem a atenção nesta palavra profética. E eu preguei ainda o outro dia sobre a Bíblia Sagrada, sobre Jesus, que ele disse, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. Falei aqui também, aleluias, na parábola dos trabalhadores na seara do Senhor, na vinha do Senhor. E quando foi chamado para pagar os assalariados, começaram pelos últimos e não pelos
primeiros. E Deus me deu uma revelação sobre aquele momento de que tem tanta gente correndo atrás do primeiro lugar, mas não sabem muitas vezes que com Jesus funciona ao contrário. Muitos que chegarem no final da história vão receber de igual modo aqueles que trabalharam desde a primeira hora. Mas vamos aqui para a palavra do Senhor, né? Aí diz que, aleluia, ali o copeiro, né? Aquele homem que era o mestre-sala, tinha provado a água transformada em vinho, ele não sabia. Os ajudantes ali não sabiam. O noivo também não sabia, porque senão o noivo ia ficar muito chateado. Fazer uma festa de casamento, está com a noiva ao seu lado, é dia de banquete, é dia de festa, aleluia, e deixa faltar o principal da festa, que é o vinho. Nós que somos gaúchos, convidamos os nossos amigos e amigas e parentes para uma festa de casamento. E quando chega lá pelo final da festa, falta churrasco. Imagine a tristeza do convidado, de quem a convidou, a tristeza do noivo. Faltou carne do churrasco. E as pessoas assentadas à mesa vão dizer: traz mais aí, garçom, um churrasquinho daqueles que estava muito gostoso. E o garçom vai dizer: faltou, não tem mais. Você olha como não vai ficar o semblante das pessoas que estão naquela festa, e também, principalmente, do noivo, daquele que promoveu a festa. Se alguma coisa, meu irmão, está faltando na tua vida, aleluia, é porque ainda não convidaste Jesus, o dono da festa. Porque se você a convidou, Jesus, por certo, o milagre irá acontecer. E diz a Bíblia Sagrada aqui, né? Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não o sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Quer dizer, sem o pobre do homem saber, nenhum dos dois sabia. Que coisa maravilhosa, né? Quando nós convidamos Jesus para a festa, quando Jesus é o nosso personagem principal, a bênção chega e muitas pessoas não sabem nem de onde vem. O noivo não sabia, o mestre-sala não sabia do milagre. Só quem sabia do milagre era os copeiros, a mãe de Jesus, e Jesus que foi o autor do milagre. O que eu quero dizer para você nesse dia, o que eu quero dizer para você nesta manhã, não importa a ocasião em que você esteja vivendo, não importa a situação em que você esteja vivendo, não adianta pedir para o copeiro, não adianta pedir para Maria, não adianta pedir para João, não adianta pedir para Pedro, não adianta pedir para Confúcio, não adianta pedir para o Papa, não adianta pedir para Maomé. O negócio é pedir para Jesus. É Jesus que tem o poder para transformar a água em vinho. Sabe por que muitas pessoas não têm recebido a sua bênção? Não têm recebido o milagre? Porque eles não têm pedido para Jesus.
o que o próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos: tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo-o, recebereis. Muitas pessoas estão pedindo errado, para as pessoas erradas, para os ídolos. E Davi foi muito sábio nos Salmos de número 115, porque ele disse que eles estavam clamando a deuses que não tinham mão, mas não apalpavam, tinham olhos, mas não viam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinha boca, mas não falavam, e tinham pés, mas não andavam. E disse Davi: se tornam igual a ele todos os que o buscam e aqueles que o adoram. Então, ali naquele exato momento, quando faltou vinho, eles foram na pessoa certa. Olha ali, eles não pediram direto para Jesus, pediram para Maria, mas Maria representava ali a interlocutora. Ela era a mãe, ela poderia mediar ao filho. Quando ele esteve na terra, ela poderia pedir para o filho, mas hoje o nosso direito é pedir diretamente para ele. Eu não sei. A pergunta é esta: você está pedindo para Jesus entrar com providência nesse teu negócio? Você tem falado com ele? Como está a tua talha? O teu coração está vazio? Está vazio o teu coração? Tem água para colocar dentro da tua talha? Encha nesta manhã a tua talha de água. Encha nesta manhã a tua talha de água. A palavra está falando comigo e também está falando contigo. Eu não sei se faltou água na tua talha, mas a água o Senhor tem para dar, porque o Senhor Jesus Cristo disse, bem assim na sua palavra: todos que têm sede, vêm a mim e beba. Então, se você estiver com sede, é só ir até Jesus. Ele tem a água que sacia a tua sede e te cria dentro de ti uma fonte transbordante que jorra para a vida eterna. Foi esta palavra que Jesus disse no capítulo 4 do Evangelho de João para a mulher samaritana: mulher, se tu soubesses quem te pede, tu me daria desta água deste poço, e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. A água de Jesus é uma água diferente. O vinho que Jesus fez foi um vinho diferente, puro, sem mistura, porque Jesus nunca mistura nada. Quando ele faz as coisas, ele não é como uma oficina de chapeação. Quando uma pessoa bate o carro, quando o amassado do carro é pouco, eles levam para a oficina, e o chapeador coloca massa ali, lixa a massa e pinta o carro. Tu olhando por fora, olhando por cima, após ter colocado a tinta, a pintura, fica normal, fica idêntico. Parece que está tudo novo, zerado. O chapeador apenas passou massa e chapeou o amassado, mas a pintura tapou o amassado em cima da massa. Mas se outro dia vier a bater no mesmo local, a massa irá cair. Com Jesus é diferente.
Jesus não tapeia, Jesus não passa massa, Jesus transforma. Assim como ele transformou a água em vinho, ele transformou a minha vida, tenho certeza que também transformou a tua vida, e ele quer transformar muitas vidas através da transformação, regeneração. Nós éramos pecadores, nós não conhecíamos a Jesus, mas no momento em que nós nos encontramos com Ele, Ele mudou a nossa vida. Mas, pastor, eu quero nesta manhã, através do Espírito Santo, dizer algo de uma revelação desta tal chapeação. Oh, glória! Pastor, mas na igreja não tem chapeador? Tem. Tem aqueles que dizem bem assim: você veio para Jesus, tem problema nenhum não. Aquelas coisinhas que você fazia, que não é tão desagradável, aqueles pecadinhos pequenos que você fazia, tem problema nenhum não. A gente faz de conta que não vê, vai passar uma tinta por cima, só que não fica apagado. No momento em que o Senhor vasculhar o coração, está lá dentro guardado aquilo que as pessoas faziam antes. Por isso que Jesus não é chapeador, Jesus é transformador. E para completar esta palavra, né, no livro de Romanos, no capítulo 12 e no capítulo 1 a seguir, disse Paulo, o que Paulo diz? Aqui, o apóstolo Paulo, do qual eu tenho grande admiração a este apóstolo, servo de Deus. O que ele diz aqui? Apresenteis os vossos corpos santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, assim diz as traduções bíblicas. Quando Paulo fala aqui, ele está dizendo, transformais. Ele não diz, olha, vocês continuem tendo os mesmos pensamentos, os mesmos hábitos que vocês faziam antes. Não. A transformação de água em vinho veio porque Jesus estava ali. E ele é perito em transformar a vida do ser humano. Por isso que tem em muitos lugares pessoas que vão até na igreja, mas elas não são transformadas, porque o dono da igreja ali é o homem e não Jesus. Quando o personagem principal não é Jesus, ou ele não é convidado, o milagre jamais vai acontecer completamente. Os homens, naquele exato momento, quando faltou o vinho, a única solução que eles tinham é dizer para as pessoas, faltou o vinho, não temos mais, não temos como solucionar o problema, e a partir deste momento, nós só temos água para dar para vocês. Se vocês ainda estão com sede, nós só temos água. Mas, pela misericórdia, estava ali o meigo Nazareno, estava ali o dono do milagre, estava ali o autor da vida. Aonde estava ali o autor da vida também do milagre? Diz a Bíblia Sagrada, no capítulo 11 do Evangelho de João, que Marta se joga aos pés de Jesus. Quando Lázaro já tinha morrido, há 4 dias, Jesus foi ter com Marta e Maria. Ela se joga aos pés de Jesus e diz, se tu estivesses aqui,
o meu irmão não teria morrido. E Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a ressurreição. Se creres em mim, aleluia, o milagre vai acontecer, Marta. Diz ela: eu creio, Senhor, que o meu irmão irá ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus diz: está aqui, Marta. Eu cheguei agora, Marta. Ainda tem muitas pessoas nessa terra com o espírito de Marta, mesmo se jogando aos pés de Jesus, não crê que ele pode fazer o milagre. Oh, glória! E após ali, aleluia, Maria também fez a mesma coisa. Mestre, o senhor chegou atrasado, que pena. Nós mandamos lhe avisar antes, mas agora o nosso irmão já está no túmulo. E Jesus faz a pergunta: aonde é que vocês colocaram? Vem e vê, diz elas. E eu quero, para terminar esta palavra, perguntar para você: aonde é que está enterrado o teu Lázaro? Aonde é que está enterrada a promessa que Deus te prometeu que você enterrou? Aonde é que está enterrado o teu talento? Aleluias, aquilo que Deus te deu. Aonde é que você enterrou? Vai lá, porque vocês vão ter que desenterrar. Vão ter que tirar a pedra da incredulidade. E crer na promessa que Ele te prometeu, meu irmão. E crer na promessa que Ele te prometeu, minha irmã. Ô, glória! Só acontece alguma coisa na nossa vida, primeiro, quando nós temos a talha. Segundo, quando nós temos a água. Terceiro, quando nós fizemos o que o nosso mestre manda. Quando nós cremos na sua promessa. Vamos orar? Tá bom? Chega por hoje. Chega por hoje. Fique aí com gostinho de quero mais, viu? Porque Jesus tem vinho novo para dar na tua vida. Jesus quer trazer alegria para a tua vida. Jesus diz nessa manhã para ti: prepara a tua talha, enche ela de água, porque eu vou transformar a tua angústia em alegria. Eu vou trazer boas novas, eu vou te trazer boas novas de alegria. E eu já falei aqui neste programa que o vinho simboliza alegria. Ele vai fazer você voltar a sorrir novamente. Oh, glória! Que Deus possa abençoar a cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Você que precisa de uma oração, aí aonde você está, fica em reverência com Deus, que nós queremos orar, ministrando assim a bênção. Você veio no lugar certo. Tem pessoas dos lados que dizem assim: eu até nem sabia que o pastor Raimundo fazia live, eu até nem sabia que ele estava fazendo programa, agora encontrei o servo do Senhor. Não foi coincidência, foi Jesus-cidência, e Ele está aí para operar o milagre na tua casa, na tua vida, no teu ministério. Ô, glória! Oramos. Querido e amado Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Senhor, eu chego na Tua presença. Quero Te agradecer, Paizinho querido, pela Tua palavra tão maravilhosa. Que venhamos, Senhor, a estar com as nossas talhas cheias de água. Que venhamos, Jesus, a Te convidar para o banquete. Que venhamos, Jesus, a lembrar o Senhor vir na nossa casa, na nossa vida. Senhor, que jamais venhamos a esquecer do Senhor, porque sem Ti, Jesus, não somos ninguém. Sem Ti, Jesus, não somos nada. Abençoas a cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Eu oro também neste exato momento, Senhor, pelo Teu servo pastor Jefferson e a Tua serva pastora Simone ali em Santo Antônio da Patrulha, do qual nós visitamos ontem à tarde, Senhor. Dá vitória para o ministério dos Seus filhos, ali, Senhor, para o cantor Teu servo Peri Brizola, para a nossa missionária Márcia Colombo, para a nossa irmã também Maria Martins, Senhor, para a Tua serva, irmã Sandra Meregali, para o Seu filho William, Senhor, querido e amado Deus, para todos os nossos irmãos, pela nossa nação brasileira, Senhor, ó Deus, pelos pastores, pelos missionários, Pai, pelos governantes, Senhor, ó Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo eu Te peço a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção, hoje e para todos sempre, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos. Se Jesus não voltar, até amanhã,
às 9 horas da manhã, com mais um programa A Voz do Pastor. Fiquem todos com Deus.